Bom dia, todo mundo me ouvindo? Quem está na sala aí? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Tô tendo a impressão, a pequena impressão, que tem pouca gente entrando na sala. A galera está achando que hoje é feriado também. Feriado foi ontem, hoje não é feriado, não. Vamos acordar o pessoal aí, quem tem contato, acorda aí, que tem pouca gente nessa sala, hein? Vamos acordar, vamos acordar. Só tá acordando, tá acordando. Esperar mais uns 2 minutinhos aí para começar, hein? Não posso esperar muito, muito, não. Deixa eu logo falando aqui, pessoal, algumas coisas. Hoje eu vou corrigir, né? Corrigir rapidinho, né? Porque aquela atividade que eu passei na semana passada é uma atividade, assim, com resposta mais. A segunda, então, a letra B é uma resposta, obviamente, pessoal, porque é um texto que vocês tinham que fazer com base na experiência, né, de vocês no dia a dia aí, que é uma questão que falava da, da cultura, né, na sua família, na herança cultural aí da sua família, os hábitos que vocês adquirem, já praticam, né, alguns de vocês aí, e isso aí é uma herança que vem dos nossos avós, pais, enfim, algumas coisas que temos no nosso dia a dia, que são particularidades de uma herança cultural aí que vem aí de anos, né, dos nossos antepassados aí. Então, a segunda questão não tem muito o corrigir, não. Espero que vocês tenham tentado fazer, né? Porque é algo muito legal, assim, buscar, né, um pouco da nossa história, das nossas raízes, né? Eu acho isso muito legal, muito, muito interessante. Com relação à primeira questão, no caso a letra A aí do texto, vocês tinham que ter lido esse texto aqui, né? E, assim, tem uma ideia central nesse texto, não sei se todo mundo conseguiu aí. A página, desculpa, página 363, lembrando, tá? Desculpa aí que eu comecei a falar, achei que vocês. Página 363, quem ainda tá aí meio perdido acordando, é o exercício que ficou da semana passada. Página 363 é uma questão só que tinha um texto que vocês tinham que ter lido. E, como eu estava falando, existe uma ideia central nesse texto, né? E é uma conversa entre um pai e uma filha. E esse pai, ele tenta passar para a filha a seguinte informação, que os povos acumulam cultura e transmitem elas. A gente viu isso na semana passada. O que acontece? A cultura de um povo, ela é fruto de muitos e muitos anos aí de experiências, acumulação de muita coisa. E o que acontece? Isso é transmitido para gerações futuras, isso vai sendo transmitido. Então, esse pai, nessa conversa que ele tem com essa filha, ele tenta transmitir essa ideia aí, né, de uma cultura que vai sendo passada e é algo comum dentro de uma sociedade, ou seja, é algo que atinge a sociedade coletivamente. É claro, cada família vai ter a sua particularidade, cada grupo vai ter a sua particularidade. Agora, a cultura de uma sociedade em si, ela é praticamente a mesma, ela é passada coletivamente. Então, por mais que você tenha diferenças entre as famílias, a cultura ela tende a ser algo coletivo. Tá bom, gente? Alguém teve dificuldade em fazer essa atividade? Alguém não entendeu esse texto? Hein, pessoal? Alguém quiser falar, pode falar aí, fica à vontade. É só abrir o microfone e falar. Alguém não conseguiu fazer,
Tem aquele, professor, eu esqueci, tá? Tranquilo, não era para ter esquecido, mas alguém que tentou fazer, não conseguiu fazer, não entendeu o texto, hein, gente? Alguém? Ninguém? Todo mundo conseguiu fazer o silêncio para mim, então quer dizer que todo mundo conseguiu fazer isso daí, né? Então, beleza. Se ninguém está respondendo aí, significa que tá tudo ok. Então, se tá tudo ok, eu vou seguir então com o conteúdo. Tem gente que ainda está entrando na sala, né? Então, assim, eu estou até permitindo as entradas aqui, estou vendo que o pessoal está chegando aos poucos. Então, aquele negócio, o pessoal que está chegando agora, eu estou corrigindo a atividade que ficou da semana passada, tá? Aquele exercício baseado no texto. Já falei que a letra B era um texto que vocês tinham que fazer com experiências pessoais, estava comentando aqui a questão 1. Tá? Então, assim, como eu tenho que estar seguindo aqui com o conteúdo, pessoal, qualquer dúvida nessa correção aí, se ficou alguma dúvida, eu estava perguntando aqui se alguém teve dificuldade para fazer essa atividade. Ninguém falou nada, então acredito que todo mundo tenha tido. Quem tentou fazer, óbvio, teve facilidade para fazer, certo? Então, vou seguir com o conteúdo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa atividade, mais no final da aula, ou aqui pelo chat, ou também na plataforma, a gente depois vem para tirar essa dúvida, tá bom? Então, eu vou seguir o conteúdo. Eu estou no livro, tá? Mais uma vez, eu estou no livro, estou saindo da página 363 e estou indo para a página 364. A página 364, então, assim, eu tô com o livro aqui só para me basear, gente. Então, assim, é só para seguir um roteiro para a gente ter, assim, um caminho a seguir, tá? Mas eu queria muito que vocês também ficassem aí com ele. Mas é claro que eu estou aqui buscando outras informações e qualquer colocação que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Bom, como a gente está falando de cultura, da importância da cultura e como ela é importante para a formação de uma sociedade. Na semana passada eu lembro, não sei se vocês lembram também, que eu falei para vocês que essa questão da cultura, ela acaba criando conflitos dentro de uma sociedade. Por quê? Porque dentro de um país você pode ter povos com culturas diferentes. E, em alguns casos, essa cultura ela é tão forte, ela tem traços tão marcantes que esse povo que vive dentro de um país já formado, esse povo ele tenta uma divisão, ele tenta a formação, né, a criação de um outro país. Isso nós chamamos de movimentos separatistas. Tá? São movimentos. O que é um movimento separatista? É um movimento onde um grupo étnico com uma cultura marcante, com uma cultura muito própria, esse grupo tenta a independência de um determinado território, ou seja, tenta a formação de um novo país, com base nessa cultura, com base em toda essa herança histórico-cultural que eles possuem. E assim, no mundo, nós já tivemos aí vários povos que conseguiram a formação, né, de um país com base nessa questão da cultura, nos seus traços culturais, né, e outros que ainda tentam a formação de um território, de um país para chamar de seu. Então, nós temos aqui, seguindo pelo livro, os exemplos clássicos de povos, né, que tentam a formação, né, a criação de um novo país. A gente tem aqui os curdos. Os curdos, eles tentam a criação de um país que seria chamado de Kurdistão. Os curdos, para vocês terem ideia, eles são o maior povo sem um território do mundo. Eles têm uma população estimada em 30 milhões de pessoas. É muita gente. 30 milhões de pessoas aí é uma população superior a de muitos países aí no mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui na América do Sul você tem o Uruguai aí, que não chega a ter nem 3 milhões
de pessoas, só para vocês terem uma ideia de população, e os curdos são mais de 30 milhões. Então, assim, os curdos, eles vivem espalhados principalmente ali pela região, né, do Oriente Médio, em vários países, Turquia, Irã, Síria, e eles tentam a criação de um território só deles. Só que olha a situação, eles vivem espalhados por esses países. Então, eles tentam a criação de um território na região desses países, no território desses países. Então, isso cria uma situação muito complicada, porque ninguém quer perder o seu território. Os países que existem hoje não querem perder o seu território. Então, os curdos enfrentam essa dificuldade de tentar criar um território, porém, em terras onde já existem, onde determinados países já são assim donos daquele território. Então, ninguém quer perder uma parte do seu território. Então, isso é algo bastante complicado. Então, os curdos, eles enfrentam essa dificuldade aí, mas os curdos são um povo aí que tem uma herança cultural aí muito forte, muito marcante. Temos um outro caso aqui também, esse caso, ele diz respeito ao território da Rússia. Estamos falando da Chechênia. Tá? A Chechênia é um território que fica hoje lá na Rússia, né? E o que acontece? A Rússia era a antiga União Soviética, né? A União Soviética, eu não recordo se a gente já estudou isso, se a gente não estudou, a gente vai estudar, vai falar sobre isso, mas eu estou falando aqui, a União Soviética era aquele país que durante a Guerra Fria rivalizava ali, né, a hegemonia política e econômica do mundo com os Estados Unidos. Então, quando a União Soviética acaba, vários países se tornam, né, que faziam parte da antiga União Soviética, vão se tornar independentes, e a Chechênia queria seguir o mesmo caminho. Só que a Rússia não quis liberar a Chechênia de jeito nenhum. Então, isso aí acabou criando, né, uma situação bastante complicada na região, porque os chechenos não aceitavam, queriam que a Rússia liberasse, né, o território checheno, e acabou se criando ali um conflito muito severo, muitas pessoas morreram, os chechenos lutando, né, contra o governo russo, atentados terroristas eram realizados ali na região onde se localiza a Chechênia e em outras áreas do território russo, e a Chechênia não conseguiu. A Chechênia não conseguiu. A Chechênia não conseguiu ser a sua independência. Alguém me perguntou aqui se o povo catalão pode ser considerado cristão. Não, a gente vai falar da Catalunha. Catalunha é outra história. O que eu falei aqui antes da Chechênia é dos curdos. Os curdos não tem nada a ver com com a galera lá da Catalunha. Já vou chegar lá, já não lembro quem me perguntou aqui no chat, não, tá? Mas Chechênia, Catalunha é uma coisa, Kurdistão é outra, tá? São coisas diferentes. Mas só para finalizar aqui a situação da Chechênia. Então, a Chechênia continua como um território da Federação Russa, ou seja, a galera lá ainda tem até hoje, né? Vem tentando, fazendo várias reivindicações, tenta negociar com o governo russo a independência da região, mas até agora isso não foi possível, tá? Agora sim, a gente vai estar chegando, antes de falar da Catalunha, tem um outro, esse aqui, na minha opinião, é uma das situações separatistas mais importantes, se não a mais importante, porque isso aqui já vem, ó, de muito, muito tempo. É a situação lá na Palestina. A Palestina, os palestinos são um povo que também lutam há muito tempo. Para você ter uma ideia, antes do Brasil ser assim descoberto, né, entre aspas, o Brasil já era descoberto, mas antes dos colonizadores chegarem aqui, essa região onde os palestinos se encontram, já era uma região aí de muita efervescência entre os povos que vivem naquele local ali. E o que acontece? A situação piorou muito ali na região
quando Israel foi criado. Semana passada, acho que até eu falei com vocês aí, que os judeus, assim como outros povos que a gente está vendo aqui, era um povo que não tinha um território deles, ou seja, eles viviam espalhados pelo mundo aí. E o Israel foi criado, né, o país para os judeus foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Só que o problema é que Israel foi criado em uma região que acabou abrangendo áreas que os palestinos consideravam sagradas para eles também, áreas importantes culturalmente, religiosamente. Então, quando Israel foi criado, os palestinos não aceitaram aquilo de jeito nenhum. Então, a partir do momento que eles já eram um povo que viviam em conflito. No momento que Israel foi criado, o conflito ali aumenta muito. Só que Israel, quando foi criado com a ajuda de nações poderosíssimas naquela região. Não naquela região, mas que tinha uma influência econômica na região. Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. Então, um país recém-criado com a ajuda de nações fortes, Estados Unidos, recém-saído de uma Segunda Guerra Mundial, aí, mas muito fortalecido, Israel realmente não teve dificuldade de vencer os conflitos naquela região ali. E Israel acabou tomando conta de vez de alguns territórios que até então pertenciam aos palestinos. E isso aí acabou gerando uma série de conflitos que agora a situação está até mais tranquila na região. Alguns anos atrás aí a coisa era bem mais complicada, mas de vez em quando acontece lá de algum atentado terrorista de palestinos no território de Israel, o contrário também acontece, e assim, é uma situação bastante complexa, porque Israel não quer, jamais vai querer abrir mão do que ele conquistou de território, e os palestinos querem algumas áreas que pertencem lá hoje aos judeus. Então isso aí é uma situação também bastante complexa. Na minha opinião, é o conflito separatista de maior relevância aí na atualidade. É um dos mais antigos e de maior relevância também. O próximo que eu vou falar agora, o Tibete, é algo assim mais local, mas que tem já teve e ainda tem, né, uma importância geopolítica muito grande. Por quê? O Tibete, localizado lá na região onde a gente tem a China, hoje o Tibete, antes da Segunda Guerra Mundial a terminar, o Tibete era um país independente. Tá? Claro que tinha uma ligação com a China, sempre teve, mas havia uma independência, uma autonomia. Depois que a Segunda Guerra Mundial ela acaba, vai rolar lá na China a revolução, uma revolução chinesa, e nessa revolução, uma das marcas dessa revolução é a questão de achar que a religião é algo ruim para a sociedade. E os tibetanos, o tibetano é um povo que tem a sociedade muito ligada à questão da religiosidade lá, a questão do budismo. O líder espiritual do Tibete, a principal liderança lá, que é o Dalai Lama, ele não vive no Tibete, porque ele é considerado pelo governo chinês um criminoso. Então, se eu não me engano, ele está até hoje exilado na Índia, né? E a partir de 1949, o Tibete foi anexado novamente como um território chinês, e politicamente o Tibete não tem mais autonomia, ou seja, o Tibete ele é governado pela China, como se o Tibete fosse um estado, como se fosse, não, o Tibete é um estado chinês. Isso aí acabou criando muitas manifestações contrárias a esse fato, porque muita gente discorda da ação arbitrária do governo chinês de não deixar aquela população livre, simplesmente pela questão do povo está muito ligado à questão da religiosidade. O Tibete sempre foi um país
nunca se envolveu em conflito com ninguém, e isso aí é uma questão que outros países no mundo perguntam por que não deixar o Tibete seguir os próprios rumos, né, os seus próprios rumos, ter a sua independência. Então, isso daí é algo também que esse movimento separatista, o Tibete até hoje tenta, esse líder espiritual, né, o Dalai Lama, ele viaja pelo mundo tentando convencer os governantes a fazer força para que o governo chinês libere o Tibete para ter a sua autonomia, a sua liberdade. Bom, seguindo aqui adiante, agora sim cheguei aqui aonde alguém me perguntou aí a questão envolvendo a Catalunha e o País Basco. Isso aí é lá na Espanha, cara. Isso aí é um negócio complicado pra caramba. A Catalunha é uma região, né, onde você tem lá a cidade de Barcelona, né, como a principal cidade catalã. E, assim, os catalãos, eles têm uma cultura muito deles, né? E já tentaram, recentemente, nós tivemos aí, alguns anos atrás, uma força muito grande para que essa região se tornasse independente do território espanhol. Só que a Espanha não quer abrir mão dessa região, porque é uma região importantíssima economicamente, é um grande centro turístico, tem toda uma importância econômica para a Espanha, e, além disso, vários países no mundo não aceitam, não querem aceitar a independência dessa região aí. E muita gente também lá da própria região da Catalunha não quer que a Catalunha se torne uma região independente da Espanha. Então, isso aí acaba criando uma situação bastante complicada. Já foi feita até uma consulta popular lá na região. Inclusive, essa consulta popular fez com que a maioria da população quisesse na independência da Catalunha, só que o governo espanhol não reconheceu tal situação, e a ONU também não reconheceu essa pesquisa, esse plebiscito. Só que a situação continua rolando lá. A Catalunha tenta se tornar independente. Graças a Deus, a situação ela é pacífica, né? São manifestações. De vez em quando rola uma confusão, quebra-quebra lá nas cidades, mas de uma forma geral, a forma como a Catalunha vem tentando se tornar independente da Espanha é uma forma pacífica, tá? Agora, a região chamada de País Basco, aí a coisa já é mais complicada, pelo menos já foi, né, mais complicada, porque essa região... Pô, tem um cara aqui chamado Zé Galinha que quer entrar, vamos lá, né, vamos deixar Zé Galinha entrar aqui na minha aula. Enfim, o País Basco, ele já agiu de forma diferente durante algum tempo, principalmente com relação a atentados terroristas. E o País Basco, ele está entre a Espanha e está entre a França. Olha aí o fator complicador, né? Também é um povo que tem a região baixa, a galera que vive ali tem uma cultura muito própria, muito enraizada naquela região. E essa região, ela, diferente do que acontece na Catalunha aqui, onde as manifestações são pacíficas, nessa região foi criado um grupo separatista chamado ETA, a sigla é essa, ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade. Esse grupo aí foi muito ativo, principalmente entre a década de 80 e 90, realizando atentados terroristas que levavam, assim, espalharam terror pela Espanha. Coisa do tipo carro-bomba mesmo. Os caras chegavam, estacionavam um carro numa determinada rua lá, movimentava cheio de explosivo e detonava aquele troço ali. Porque essa galera quer a independência daquela região ali, como o governo espanhol não aceitava, não tinha diálogo, na cabeça desses caras, a única forma do diálogo é agir
de forma violenta, né? Aí é que está o problema, porque acaba atingindo pessoas que não têm nada a ver com a situação, né? Então, entre as décadas de 80 e 90, muitos inocentes morreram, ficaram feridos com os atentados terroristas realizados por esse grupo terrorista chamado ETA. Hoje a situação está assim, tá mais tranquila, tranquila porque você não tem a ocorrência de atentados terroristas há alguns anos, mas as brigas políticas continuam também na tentativa de fazer com que essa região se torne uma região independente. Tá? Então, isso tudo aqui, essas duas situações, rolam lá na Espanha. Os catalãos e os bascos tentando a independência de seus territórios. Temos um outro caso aqui também. Esse caso aqui já foi, hoje está mais calmo, mas já teve já chamou muito mais a atenção do mundo aí, que é o caso da Irlanda do Norte, que tenta a independência do Reino Unido. Reino Unido, só lembrando, né, que é aquela região formada por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, assim, a Irlanda do Norte tenta a independência aí dessa região, né, do grupo do Reino Unido, e também na Irlanda do Norte a situação já foi bastante violenta, tá? Foi criado, inclusive, um grupo terrorista chamado IRA, a sigla é IRA, que significa Exército Republicano Irlandês, que também teve, assim, durante as décadas de 70, 80 e até iníciozinho da década de 90, esse grupo também realizou muitos atentados terroristas ali na região do Reino Unido. A Inglaterra sofreu muito também com a violência dentro da região ali do Reino Unido. Tem até um grupo, você já deve ter ouvido falar, irlandês, chamado U2, e esses caras, boa parte das músicas deles, eu até gosto muito desse grupo, algumas músicas, elas falam sobre essa situação, né, de conflito, uma crítica, né, a esses conflitos que ocorriam na Irlanda do Norte. Também, graças a Deus, lá a situação está mais calma em relação a essa questão de conflito separatista, mas também isso não quer dizer que a galera lá tenha ficado se conformado, não. A Irlanda do Norte ainda tenta também a independência lá do Reino Unido. Beleza, gente? Vou dar uma respirada aqui e vou fazer aquela pergunta basicona. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu já estou falando há meia hora aqui, então estou abrindo aí para que se alguém tiver alguma colocação, tiver alguma dúvida, para se colocar. Alguém? Tá de boa. Bom dia, meu filho, tudo bom? Tá tranquilo? Bom dia, tá tranquilo. Beleza, então ninguém, só estou vendo o Gustavo aqui que se manifestou. Professor. Tá tranquilo? Não, peraí, tem uma pergunta aqui. Beleza, então. Antigamente, Oi? Antigamente, a Catalunha era um país, antigamente? Assim, tem como você aumentar um pouquinho seu volume, Felipe? Eu não estou te ouvindo muito bem, não. Antigamente, a Catalunha já era um país, antigamente? Antigamente, não. O que acontece? A Espanha, quando a Espanha foi formada, assim como aconteceu com vários outros povos, com vários outros países, povos diferentes viviam naquele território. Então, assim, a Catalunha sempre, a região sempre existiu, o povo catalão sempre existiu, mas nunca foi um país independente. É uma região onde aquele povo tinha uma cultura muito própria. A gente tem um exemplo aqui, só para fazer uma comparação, para vocês verem que, assim, existem situações onde a coisa acabou acontecendo e outras não. A gente pega aqui o território brasileiro. O território brasileiro, onde a gente tem o Uruguai hoje, aquela região ali do Uruguai,
pertencia ao Brasil. Só que a galera que vivia ali não tinha, culturalmente, não tinha nada a ver com a cultura que estava se formando no território brasileiro. Então aconteceram conflitos ali, guerra na Cisplatina, coisa e tal, e o território onde se formou o país Uruguai se tornou independente. Mas aquilo ali fazia parte do território brasileiro. No caso lá da Catalunha, a Catalunha, ela, quando a Espanha foi formada, a galera que vivia lá acabou sendo abraçada pelo território espanhol. E há séculos vem tentando independência. Só que o governo espanhol sempre vem o quê? Sempre vem abafando, sempre vem diminuindo, né, as tentativas dessa região se tornar independente. Mas, assim, a princípio, não. A princípio, a Catalunha, ela sempre foi ligada politicamente, né, territorialmente, à Espanha. Beleza? Beleza. Beleza, João? Tranquilo, né? Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Estou seguindo, então. Vamos lá, então. Alguma dúvida, Gustavo? Não, falei, pode sim, pode continuar. Ah, beleza, então. Vamos lá, então. A gente viu aqui conflitos separatistas. E eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada eu falei para vocês que, assim, principalmente até a primeira metade do século XX, as divergências políticas, elas muitas vezes, infelizmente, eram resolvidas de forma violenta. Então, assim, tanto que tanto a primeira quanto a segunda, a segunda guerra, as duas guerras, né, mundiais que nós tivemos, claro que elas tiveram várias motivações políticas, a questão da xenofobia, o nazismo, o fascismo, tudo isso aí fomentou, né, acabou fazendo com que tanto a primeira quanto a segunda guerra mundial, principalmente a segunda, ocorresse. Só que a questão das disputas territoriais também sempre estiveram aí como um fator motivador de conflitos. Então, tanto a primeira quanto a segunda guerra mundial, as duas guerras, elas foram responsáveis por estar definindo e redefinindo as fronteiras que nós temos hoje no mundo, principalmente se a gente for olhar Europa e Ásia, mas Europa, com certeza. Aí eu estou aqui com o livro de vocês, na página 367, não sei se todo mundo está com o livro aí, tem uma sequência de mapas muito interessante. Se vocês não quiserem olhar agora, vocês podem olhar aí depois com calma, quando eu passar um exercício, vocês vão olhar aí com calma também. Se vocês observarem, entre as guerras mundiais que nós tivemos, a gente tem uma modificação, né? Nós temos modificações significativas aí no mapa europeu, ou seja, as guerras elas faziam com que países perdessem parte do seu território e outros ganhassem uma parte maior, aumentassem o seu território. Então, isso daí é algo que, infelizmente, aconteceu. Graças a Deus, hoje, nos dias atuais, quando os países eles querem resolver as suas divergências, há toda uma negociação, existem conversas, não há, assim, claro que, de vez em quando, acontece algum tipo de conflito, mas, no geral, você hoje tenta resolver os seus problemas de forma diplomática, ou seja, na conversa, os líderes se reúnem, enfim, mas no passado não. Então, nós tivemos aí durante muitas décadas muitos países perdendo parte do seu território e outros aumentando devido aos conflitos mundiais. Havia um interesse político, havia um interesse econômico também, né? Ou seja, aumentando o seu território, você teria uma área maior e, dependendo desse território, você teria uma área com muitos recursos naturais. Então, isso aí foi importante, também era algo que motivava aí
conflitos entre os países. Então, a gente não pode esquecer isso, e também é muito importante, que as guerras mundiais que nós tivemos, a Primeira e a Segunda Guerra, elas foram também motivadoras de redefinições de territórios. E isso também acabou, infelizmente, fazendo com que muitos povos ficassem insatisfeitos, tanto que esses movimentos separatistas existem até hoje. Por quê? Porque quando esses territórios foram definidos por essas guerras, as guerras acabaram, mas os povos continuaram ali. Então, as fronteiras que foram criadas, elas acabaram deixando muitos povos insatisfeitos. Tanto que eles tentam, até hoje, a formação de um território para chamar de seu, ou seja, a independência desses territórios. Tá? Então, isso aí é algo importante. Não esqueçam, Primeira e Segunda Guerra Mundial ajudaram a definir fronteiras, criaram novos territórios e dando a formação de alguns países, aqui a gente verifica até os dias de hoje. Tá? Só para concluir, só para encerrar essa primeira parte aí da minha fala, vou pedir para que vocês façam um exercício também. Aqui na página 368, que é onde eu estou, tem um textozinho aí em destaque, na cor verde, que o título dele é assim, A Era dos Muros. Esse texto é interessante que vocês leiam depois com calma também. Por quê? Porque a gente viu no primeiro módulo a questão aí da integração entre os países. Hoje os países eles estão muito integrados, né? A questão da globalização, enfim, a gente falou rapidamente, mas falou sobre essa questão hoje, da globalização. Hoje o mundo está muito integrado, mas essa integração, ela não quer dizer que as fronteiras estejam totalmente abertas. E as diferenças culturais e principalmente socioeconômicas faz com que muitos países queiram não ter contato com outros países. A gente, nesse texto aqui, se usa o exemplo entre México e Estados Unidos. Por que isso? Porque os Estados Unidos é um país rico, forte economicamente, a população tem uma condição socioeconômica superior, bem superior, diga-se de passagem, à população mexicana, e muitos mexicanos, há muitas décadas, tentam entrar e entram, né, de forma clandestina no território lá dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos sempre lutou contra essa imigração clandestina, e o governo atual tem assim, sido muito mais severo, né, com esses imigrantes ilegais. E a ideia desse governo, inclusive, era a criação, isso aí não saiu do papel ainda, isso aí causou muita controvérsia, você já deve ter até ouvido falar sobre essa situação, a criação de um muro mesmo, um muro de verdade, dividindo toda a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Essa fronteira ela já é muito vigiada, tá? Tem uma parte, então, onde a polícia dos Estados Unidos, policiais que ficam ali na fronteira, eles têm, inclusive, ordem de atirar para matar mesmo quem tentar cruzar essa fronteira de forma ilegal. Mas mesmo com essa vigilância, existem alguns locais onde essa vigilância ela é menor. E os mexicanos acabam conseguindo entrar, muitos morrem nessa travessia, é bom falar isso, mas alguns acabam conseguindo entrar no território dos Estados Unidos. E tem muita gente que diz que os mexicanos vão para lá para tirar emprego, que eles acabam se tornando criminosos, aquela coisa toda. É aquela aversão a um outro grupo. Então, a maneira de você evitar isso é o quê? É você se fechar. Só que, como eu falei, isso é muito complicado, porque nos dias de hoje eu acho que os países que são mais ricos deveriam estar pensando, né, em ajudar os mais pobres e não estar isolando esses caras, porque é uma questão muito lógica. Se a pobreza em um país vizinho ela continuar ou ela aumentar, a tendência é que a situação ali no futuro se torne pior. E esses caras vão arrumar um jeito de estar tentando chegar no país onde a situação
economicamente e socialmente, ela é melhor. Então, os governos deviam estar repensando isso. Não é só a questão entre México e Estados Unidos. Existem outras questões envolvendo outros países que têm uma situação social muito ruim, que poderiam estar sendo ajudados, né, por países onde a situação social e econômica ela seja melhor, né? Então isso aí é algo que alguns líderes aí, principalmente dos países mais ricos, deveriam estar refletindo aí em relação a essa situação. Os próprios europeus em relação ao continente africano. Pô, os europeus deitaram e rolaram lá no continente africano durante décadas, e retirando as riquezas, como aconteceu aqui no Brasil também, né? E quando eles foram saindo aos poucos do continente africano, vários países africanos ficaram numa situação tão ruim, que até hoje a situação ela é praticamente a mesma. E os países europeus, que hoje são ricos, muitos deles poderosos, devido ao acúmulo de riquezas dessa exploração, esses países eles nem pensam em estar oferecendo ajuda, e a ajuda que é oferecida é uma ajuda que não resolve o mundo. Então, é uma situação bastante complicada, e isso acaba fazendo com que o número de grupos de refugiados tentando entrar em determinados territórios aumente cada vez mais. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Professor, Diga. você qualifica o Brasil nesses países ricos? Olha, o Brasil, ele não seria um país rico. Você vê o Brasil, as dificuldades que o nosso país ele apresenta aí. Só que, assim, o Brasil, comparado a outros países, o Brasil tem uma situação social e econômica relativamente melhor. Só que, assim, eu não colocaria o Brasil como um país para oferecer, vamos dizer assim, ajuda econômica, tá? Porque economicamente nós também não estamos muito bem. Mas existem outras formas de você oferecer ajuda. Ajuda com relação à questão de medicamentos, ajuda com relação a passar uma experiência em determinado setor de construção, de engenharia, como já aconteceu no passado. O Brasil, e ainda acontece, tá? Não sei se vocês lembram, talvez vocês não lembrem, eu acho que eu não falei sobre isso. Nós temos um país aqui no continente americano, mais precisamente na América Central, chamado Haiti. Esse país passou por uma situação muito complicada e ainda passa, né? Mas conflitos internos, teve um terremoto lá que devastou o país, e o Brasil ele acabou liderando uma missão de paz, né? Para tentar ajudar o Haiti a se reconstruir, a se recompor. E aí, assim, foi uma ajuda na reconstrução do país. Não envolveu muito dinheiro, muitos militares foram para lá, ajudaram. Então, é uma forma de ajudar. Então, assim, a ideia é que cada país que tenha condições de ajudar um país próximo, que esse país ele ofereça o que ele pode. Tá? Mas o Brasil não é considerado uma potência a ponto de emprestar dinheiro, como uma Alemanha, por exemplo, como uma França, que exploraram muito vários países aí há séculos atrás, e hoje a ajuda que eles oferecem é uma ajuda muito irrisória. Eles poderiam estar oferecendo muito mais. É claro que a gente não pode levar em consideração o momento atual que nós vivemos, tá? Que fique bem claro. Essa questão aí da pandemia acabou afetando economicamente todo mundo, tá? Todo mundo com a situação bastante complicada. A gente não pode levar em consideração o momento atual, mas quantas coisas poderiam ter sido feitas anteriormente e futuramente podem ser feitas também, tá? Mas só respondendo a sua pergunta, eu não considero, só para concluir, né, no caso, não considero o Brasil dentro desse grupo de países que possam ajudar economicamente, mas podem oferecer algum outro tipo de ajuda. Beleza? Beleza? Beleza. Tranquilo? Alguém mais, gente? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma consideração? Alguém? Beleza, Tá gente, tranquilo, olha só. Oi? Pode falar.
Tá tranquilo, pode seguir. Ah, tá tranquilo. Então tá ótimo, tá tranquilo, tá tranquilo. Olha só, galera, para concluir, tem um exercício tranquilão também na página 369 e 370. 369, 369 e 370. Tá? Então, assim, esse exercício tem a ver com tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Eu vou pedir para que vocês comecem a fazer aí, como faltam 15 minutos para terminar a minha aula, passou para caramba, já chegamos aos 45 e já estamos nos acréscimos aí já, né? Então, assim, vão fazendo aí, eu estou aqui, é igual a semana passada, vocês vão tentando fazer, se der tempo, a gente corrige ainda hoje. Se não der tempo, a gente corrige na próxima aula, tá? Porque eu não posso também demorar muito, porque tem outro professor que de repente quer entrar, nem sei quem é que entra na plataforma, na sala de vocês, depois da minha aula. Mas, então, assim, tenta fazer, vai tentando aí, repetindo. Página 369, 370. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Vocês estão me vendo, não vou sair daqui. E, se der tempo, a gente corrige ainda hoje. Se não, fica para a semana que vem. Beleza? Então, tenta fazer aí, por favor. Repetindo, página 369 e 370. Bom, vamos lá. Tenta aí. Professor, e o dever de casa? Hein? E o dever de casa? O dever de casa. Bom dia, minha filha. Você deve ter entrado na plataforma depois. Eu já corrigi, Tá. tá? Letícia, você que perguntou sobre o exercício de casa, você ficou com alguma dúvida no exercício? Não, só para... Não, porque Deixa assim, eu corrigir. eu posso até falar aqui rapidinho, o pessoal está fazendo o exercício que eu passei, só para concluir. A letra B era um texto pessoal, no caso, você ia fazer com base na experiência que vocês adquiriram aí com relação ao comportamento da sua família. Então, assim, não tem, é uma coisa que você ia fazer com a experiência que vocês têm aí em casa. A letra A, o número 3, era aquela ideia de que você podia montar a sua resposta também. Mas, assim, no texto, não sei se você observou que é uma conversa entre o pai e a filha, e o pai mostra que a cultura é algo que é adquirido, né, que é passado ao longo do tempo, de geração para geração, dentro de uma sociedade. Não sei se o que você fez está dentro disso. Obrigada. Então, beleza. Ó, qualquer dúvida no exercício. Opa, diga. É 369, 360, né? 70, né? Isso. 369, 370. Perfeito. Presta atenção, a número 2 da página 370 pede para que vocês se reúnam em grupos, mas assim, não tem como fazer, né, em grupo. Tenta fazer essa daí depois, deixa a número 2 de lado aí, né, presta atenção, número 2 da página 370, deixa ela, não precisa fazer ela agora não, fica como uma atividade de casa, mas aí você vai ter que fazer sozinho, a não ser que vocês queiram trocar ideia entre vocês aí, pelo WhatsApp, enfim, vocês têm as formas de vocês se comunicar. Mas, a princípio, a número 2 da página 370 não precisa fazer
Agora não, tá? Que é uma atividade que seria um trabalho em grupo, beleza? Beleza, então. Qualquer dúvida, eu tô aqui, hein? Exercício tranquilo, fácil. Estão conseguindo fazer? Sim. Show, show. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estão conseguindo alguma dificuldade? De boa. Beleza, Eu já acabei. beleza, beleza.
Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês estão tentando fazer aí, alguns devem estar quase terminando, que o exercício não é muito extenso. Vamos fazer o seguinte, como daqui a pouco eu tenho que estar saindo para... Tudo bem que agora tem um intervalo, né? Vocês têm 20 minutos de intervalo, mas para a gente não estar fazendo uma correção correndo, corrigir com calma, poder explicar, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encerrando por hoje, tá? Vou estar encerrando a aula por hoje. E aí o que acontece? Na semana que vem, a gente faz uma correção dessa atividade e dá prosseguimento ao assunto, porque não adianta nada, faltando 4 minutos, eu corrigir as coisas correndo aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham na atividade, aí a gente está respondendo rápido, acaba não ficando legal. Tá? Então, assim, quem está fazendo aí, se quiser, nesse tempinho que está aí, terminar e já deixar pronto, né, porque é até melhor, mas quem não conseguiu, teve alguma dificuldade, não se preocupa, se ficar com dúvida de alguma coisa, na semana que vem eu vou estar fazendo a correção da atividade. Tá bom, gente? Tá ok, então? Professor, Diga. posso sair aqui porque acabou a aula, eu preciso ir na padaria comprar pão rápido. Ô, desculpa, meu filho, não te ouvi. Posso sair aqui porque eu preciso ir na padaria comprar pão? Não, beleza, Lembrar, não, tranquilo, eu também vou comer um negocinho aqui. Eu tô encerrando a aula mesmo, tá? Então, gente, semana que vem a gente continua, eu corrijo o exercício, beleza? Bom final de semana para vocês aí, tá? Boa próxima aula e até semana que vem, valeu? Valeu. Valeu. Tchau para vocês.